e de tal forma que pensam ser a universidade a única solução, até serem esmagados pelo fantasma do vestibular. Totalmente atual o livro, né? Foi feito na década de 70, absurdamente colossal pra nada. Sobra nada, irmão, sobra nada. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Após o baile funk na zona sul de São Paulo, são muitas pessoas em volta da vítima, Cleiton, de 30 anos. Mas testemunhas garantem que o ajudante de pedreiro... Não é que é verdade a história mesmo? Achei que era zoeira. ...foi assassinado por uma mulher trans. A tragédia teria acontecido porque Cleiton teria se negado a beijá-la. Ele estava tentando beijar meu irmão à força e meu irmão estava pedindo para que ele se afastasse. E aí eles começaram a briga corporal. Aí disseram que ele empurrou meu irmão no chão e bateu a cabeça dele 3 vezes no chão com muita força. Aí foi o que causou a morte dele. Naquela noite, Cleiton tinha ido para o baile funk do Jardim Macedônia. Ao fim do baile, já com o dia amanhecendo, do Brasil, como civilização, seja a nossa bússola moral quebrada ou invertida. Né? O que é moral, o que era moral há 10 anos atrás, hoje é imoral. Né? E se você concorda com essa formação, qual que seria a saída para consertar esse tipo de problema? Então, é assim, ó, vou falar exatamente o que eu penso, tá? O problema da minha ideia é que vão me chamar de ditador. Eu fui educado dentro de um modelo de família onde a minha mãe, se eu falava um A ou respondia pra ela, eu tomava tapa na boca imediatamente, certo? Então o problema nunca foi saber o que é certo ou errado. Eu sempre soube o que era certo e era errado. E sabia que merecia apanhar quando apanhava. Então assim... Você disse que o que era moral hoje passou a ser imoral. Não é só isso, é pior do que isso. Hoje o que é imoral, o que sempre foi, na verdade, imoral, hoje ele é incentivado e cultivado no coração da criança. Através de vários métodos. Primeiro pelo ensino defasado, o péssimo exemplo na escola e o péssimo exemplo às vezes dentro da própria casa. Porque as famílias hoje, elas são muito mais desestabilizadas do que há 10, 20, 30 ou 50 anos atrás. A família moderna tá um fiasco. Os pais não têm comando nenhum sobre os próprios filhos. Antigamente, pelo menos, o pai ainda tinha, ou a mãe, capacidade de mandar no filho até os seus 18 anos. Não tem como você controlar 100% o seu filho. A verdade é que se for para ele fazer algo de errado, se tiver no coração dele, ele vai fazer. Mas pelo menos os pais antigamente conseguiam brecar mais. Os filhos tinham mais noção do que era certo e errado. Hoje não tem mais isso. Eles literalmente falam, frequentam, andam com qualquer tipo de pessoa, consomem só porcaria através do celular, desde os seus 7, 8, 9, 10 anos de idade. Aí você pergunta pra mim, como que faz para reverter isso aí? Projeto educacional, celular, tem que ser criminalizado, não pode dar isso para criança. A educação na escola, que é a educação técnica, tem que ser reformulada. Os pais precisam ter capacidade de trabalhar, ganhar um salário justo e ter tempo de cuidar dos seus próprios filhos. Os pais hoje eles estão desesperados, o pai e a mãe, os dois têm que ficar trabalhando e se matando, porque senão não consegue sustentar a casa. O filho fica sob cuidados de terceiros. Isso é uma tragédia, é uma desgraça. Não existe nenhum incentivo hoje para um homem ou uma mulher querer formar uma família. Não tem casamento, isso se perdeu. Então, a partir do momento que a gente volta a criar um cenário favorável para as famílias formarem uma união estável, um casamento, principalmente bíblico de preferência, né?
e esses valores voltam a ser transmitidos para as crianças, não através de falação, mas através de exemplo, porque passa a valer a pena ser honesto nesse país, eu acredito que tudo melhora, entendeu? É assim que eu penso. Só que aí vão falar que eu sou ditador. Porque hoje, para você começar a reeducar essa criançada que tá aí, você tem que repreender. Alguns precisam de repreensão, porque já são até marginais, inclusive. Olha na escola, professor aluno, molecada levando para a escola. O que precisa num caso como esse? O pai e a mãe esquecem, eles até apoiam o filho marginal. Então olha o tamanho do problema. Eu tô com a boca extremamente seca, velho. Puta merda. Precisa de um esforço brutal por parte de um governo sério, através de um projeto nacional, reeducar as crianças para a próxima geração, estabilizando o país economicamente e invertendo o sistema de valores, fazendo valer a pena, de novo, tudo que se perdeu que tem valor. Um casamento, a importância de uma mãe e um pai de família poderem ter a capacidade de cuidarem dos seus filhos, tendo uma renda legítima, viável, fazendo com que tudo aquilo que é constitucional das necessidades básicas que uma família deva ter seja realmente possível. Eu acredito que tudo vai melhorando. Entendeu? É isso. Na verdade, é um projeto muito amplo. Eu poderia ficar aqui uma live inteira falando sobre isso. Porque quando a gente fala da formação de um cidadão, preparar a criança hoje para ser o cidadão exemplar do amanhã, tem muitas variáveis aí embutidas, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Tem a relação dele com os pais, as condições financeiras dos pais para poderem cuidar dele, tem a escola que ele vai frequentar, a qualidade do ensino que ele vai receber ali, tem a questão do celular, que isso aqui destrói a educação. Então tem tudo isso que eu comentei aqui aos pedaços, precisa ser colocado dentro de um projeto e ser aplicado. Precisa mudar todo esse modelo que tá aí, entendeu? Então é foda, é foda. Até abaixei o Pix para poder explicar um pouco, porque é complicado. Então não adianta. Resumidamente falando, o que precisa? Fazer valer a pena ser um cidadão de verdade. A gente precisa, desde que a pessoa é uma criança, já no coração dela, ela ter um amor pela pátria, ela ter amor pela civilidade, saber respeitar os mais velhos, respeitar o seu pai e a sua mãe, cultivar esses valores que são os essenciais para que a gente possa ter uma vida boa em sociedade, entendeu? É isso que tem que ser estimulado. Só que não é o contrário, como você bem falou aí. Esse que é o problema. Olha aqui, ó, como que a vida do ser humano não vale nada, principalmente no Brasil, ó. Um cara foi morto, ele tava num baile funk, que já é um local satânico. O cara simplesmente negou dar um beijo num e morreu. Olha como que não vale nada. Olha como que pra alguém perder a vida é uma coisa simples. Esses dias atrás o moleque não pisou no pé de um traficante e morreu também, porque tava, se eu não me engano, num baile funk também. Olha só. Então olha que piada. Como que a gente vai criar uma sociedade com pessoas que possam ser civilizadas num estado como esse? Então tem que mudar tudo. Precisa ter ordem na casa de verdade. A família é a instituição mais importante que existe no mundo. Isso tem que ser ensinado pela própria mídia. A mídia tem que propagar valores. Tem que chamar pessoas para darem um exemplo nas telas das televisões. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Mas ninguém faz isso. É o contrário. As novelas ensinam que não presta. A pessoa liga na Rede Globo, tá lá um programa patético colocando atriz de OnlyFans, ou o cara que foi corno e tá dando agora, ou outro que divulga bet, ou outro que divulga... Sabe essa coisa nojenta e asquerosa? É isso que eles mostram. Então não adianta, pô. Olha o tanto de coisa que tem que mudar. Olha o tanto de coisa que tem que mudar. Então,
tem que mudar, de novo, um modelo político. Tem que mudar o modelo político do nosso país. Implementar um grande projeto nacional. Tá aqui, ó. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Rapaziada, já vou ver os pics, tá? Eu tive que abaixar para poder falar, porque esse assunto ele é amplo. E mesmo assim, teria que ser uma live de várias horas só para falar sobre isso. Inclusive, se eu fosse fazer uma live para falar só sobre isso, eu chamaria pessoas com maior conhecimento, inclusive, sobre a questão da educação do país. Porque precisa chamar os melhores. Os melhores. É só chamar as pessoas certas. É um assunto muito amplo. Já desci a porrada em um pretinho que deu na cara de uma menina na saída da escola. No outro dia fui suspenso junto com o Noia. Sistema de satânico. Então, tá vendo? A escola que deveria tomar uma atitude não toma. Aí você foi lá e tomou. De forma unilateral. E você foi prejudicado por isso. Percebe a falta de ordem, o que gera? Não era nem para um aluno fazer isso com uma menina na escola. Era para ele, no mínimo, ser expulso. Então, isso aí é um problema. É um baita problema. Um baita problema. A gente quer resolver os problemas de forma unilateral e a gente se lasca. Desculpa ter atrapalhado sua live com o questionamento. Não atrapalhou nada. Acredito que esse assunto precisa ter mais visibilidade. Acho. Mesmo você falando várias vezes. Sua pergunta foi extremamente excelente, ô Fernanda. Isso aí é a base, você tocou em um dos pilares essenciais para a desenvoltura de um país, que é a educação. Então, assim, não tem nem o que falar, sua pergunta foi boa pra caramba. É que nesse livro aqui, desse projeto, não vai ter uma parte só falando de educação. Paulo mandou R$5. Xandão, aqui fala mais de política, de geopolítica, de modelo econômico. Dirigindo um Volvo amarelo. Agora há pouco, eu vi um Volvo amarelo passando. Era você então, irmão? Eu tava ali almoçando com a minha esposa numa padaria que tem ali, tem umas coisas muito boas pra comer ali. Que tá falando da Amazônia, política agrícola, política de transporte, política energética. Aqui eu vou abaixar o Pix um pouco, ó. Aqui a gente vai começar a leitura falando um pouco sobre o ensino médio, o segundo grau, do segundo grau até a universidade, tá? Não vou pegar desde lá da base fundamental. Mas só com o que eu vou ler aqui vocês já vão entender mais ou menos. Qual que é a visão? Só vou tomar uma água que eu tô com a boca seca, peraí. Caramba, velho. Que isso? O ensino médio, o segundo grau. Professor Vanderlei Assis de Souza, que era o integrante do Prona. O segundo grau é uma continuidade natural do primeiro grau. Nessa fase, porém, o educando começa a vislumbrar ou a traçar as primeiras metas para o seu futuro. Começa a haver uma preocupação inicial com o que vai ser, que é o que a molecada pergunta direto na live, que profissão terá, se fará uma universidade ou se abraçará uma profissão técnica. Sempre esse, né? Questionamento. Na realidade atual, em sua grande maioria, os educandos chegam a essa fase completamente perdidos e desorientados, além de mal formados e mal informados. Poderíamos afirmar, enganados, e de tal forma que pensam ser a universidade a única solução, até serem esmagados pelo fantasma do vestibular. Totalmente atual o livro, né? Foi feito na década de 70. Absurdamente colossal pra nada. Sobra nada, irmão. Sobra nada. Ó, tomar um golinho de café. Garganta já secou. Totalmente brutal. Você tá maluco, irmão. Isso na década de 90. Você imagina hoje. Então aqui, ó. Não afirmamos que o vestibular seja desnecessário. Ele tem que existir para selecionar aqueles que deverão ter acesso aos cursos superiores. Mas aqueles que vão participar da seleção têm que fazê-lo convictos do que querem. Olha a importância da vocação que eu falo todo dia na live, ó.
com preparo e formação adequados. Uma das funções do ensino de segundo grau será, ao nosso ver, selecionar entre aqueles que escolherem o caminho da universidade os mais aptos entre os melhores, e não os menos desinformados entre um número enorme de desinformados, que é o que acontece hoje. A maioria, assim, 99%, eu acho que dá pra dizer, de pessoas que vão pra universidade, vão por ir somente. Não sabem o que estão fazendo. Claro, elas não foram preparadas antes. Para alcançar esse objetivo, o PRONA irá adotar todas as escolas públicas do segundo grau em todo o território nacional, de condições básicas de funcionamento, com programas variáveis adaptados à necessidade e à realidade das comunidades de diferentes regiões da nação. A escola do segundo grau, que terá duração de 3 anos, será formada de 3 cursos diferentes em termos de finalidade e conteúdo. Primeiro, curso científico. Segundo, curso técnico. E terceiro, um curso normal. Então, qual que é a ideia aqui? Já no segundo grau, você, aluno, tem 3 caminhos que podem ser tomados. Olha só. Ou você pode ir para a área científica, ou se você se identifica mais com algo rápido, mais técnico, você tem o curso técnico. E o curso normal, que é o curso mais abrangente. Então já há uma separação. Ou seja, na escola você já começará a ser encaminhado dentro da sua vocação, a seguir pelo caminho específico que você quer. Olha só. Curso científico. Esse visará o preparo do educando para o ingresso às universidades. Curso técnico. Visa a preparar o educando para o exercício eficaz de uma profissão de caráter mais imediato. Curso normal. Visa a formação de professores para que possam lecionar em escolas primárias, assegurando-lhes um padrão de qualidade dentro das exigências de uma escola primária já discutida anteriormente. A escolha do curso científico, técnico ou normal ficará a critério do educando. Já com o curso ginasial, o educando terá ao segundo grau através de seleção por provas que exigirão conhecimentos ao nível do ginásio. O nível de exigência, comparando-se os 3 cursos de segundo grau, será maior no curso científico, visando definitivamente a uma seleção mais rigorosa daqueles que pretendem chegar à universidade, e incentivando uma maior procura dos cursos de formação técnica mais imediata e mais necessária à realidade nacional. Os programas e as elaborações dos currículos mínimos dos cursos técnicos e normal serão preparados pela equipe do Ministério da Educação e de acordo, como já se disse, com as necessidades e realidade de cada região ou comunidade, sendo que as disciplinas Língua Portuguesa e Educação Moral e Cívica serão obrigatórias dentro de qualquer curso para a escola de segundo grau, pública ou não. Em princípio, um curso científico terá o mesmo programa mínimo em todo o território nacional, que será praticamente o mesmo em voga atualmente nas escolas do país, acrescido de 2 disciplinas, latim e filosofia. Isso daqui é uma coisa que hoje eles praticamente já exterminaram do ensino. E dizem que nem tem importância. Lembra da tal reforma do ensino médio? Que é, na verdade, uma deformação ainda maior do ensino médio? Serão criados núcleos esportivos que estarão servindo a um determinado número de escolas de uma região. Mecanismos que possam incentivar uma relação entre escolas e agremiações desportivas. Serão metas do governo para incentivar e dar oportunidade aos jovens estudantes de desenvolverem aptidões, muitas vezes eclipsadas, em diversas modalidades esportivas. A outra parte fala da educação superior, que é a universidade. Isso aqui é só um
Por que eu tô lendo isso daqui? Bom, reparem que com apenas um projeto criado na década de 90 por pessoas de bem, preparadas, com vontade de acertar, olha a diferença. Olha o quão benéfico seria se algo assim fosse aplicado. Para você implementar isso aqui, precisa de ordem na casa, precisa de um presidente de verdade. Coisa que a gente não tem. Rapaziada, foi mal aí, já ativei os pics de novo aqui, tá? Ou melhor, já aumentei o volume. Era só pra eu poder ler mesmo. Deixa eu guardar o livro aqui. Leiam depois aí, quem quiser, baixe o PDF na internet. Um grande projeto nacional do Dr. Enéas, 1994.